Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica, eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Dica número 68, fase de habilitação fiscal, social e trabalhista. Abrangência da comprovação da regularidade fiscal. E aí? Sempre se deve exigir a comprovação da regularidade fiscal nas três esferas, federal, estadual e municipal? Não tem exceção. Quais são as teorias, tá? As correntes sobre esse tema? Vamos ver. Bom, fundamentação legal. Habilitação fiscal, social trabalhista, agora pela 14.133, está previsto no artigo 68, na Lei 866, no artigo 29, tá? Nós já vimos aqui na dica cada uma das possibilidades das exigências previstas para este tipo de habilitação. E aí, a nossa dica, né, a nossa questão aqui da nossa aula é a abrangência da comprovação da regularidade fiscal. Sempre deve ser a federal, a estadual e a municipal da sede da licitante, tá? Bom, pela Fazenda Federal, a regularidade da Fazenda Federal. Eu venho lembrar os senhores que a fundamentação da regularidade do INSS e do FGTS, ela é constitucional, tá? No artigo 195, parágrafo 3º da Constituição, tá? Então, por este motivo, a regularidade fiscal da Fazenda Federal, ela sempre deve ser exigida, independente do órgão, do ente que está licitando. Por quê? Porque há tributos ali cuja regularidade está prevista na Constituição. Seja uma licitação, seja uma contratação direta no estado, no município ou da própria União, tá ok? Então, nunca deixe de colocar a regularidade fiscal federal. E a Fazenda Estadual e a Municipal? A Lei 866, assim como nós vimos na 14.133, né, cada um no seu dispositivo, ela prevê a comprovação da regularidade fiscal da sede da licitante. Tá? Então, por exemplo, uma licitante com sede no estado de São Paulo, município de São Paulo, vai apresentar essas duas regularidades, estadual e municipal. E se ela estiver participando de uma licitação do estado do Rio de Janeiro, ela vai apresentar a regularidade do estado de São Paulo e do município de São Paulo, que é onde ela tem sede. Ela não vai ter que apresentar a comprovação da regularidade fiscal junto ao governo do estado do Rio de Janeiro, tá ok? Essa é a interpretação literal do regime anterior e da 14.133. Mas existe doutrina sustentando um pouco diferente dessa leitura literal, tá? E a doutrina vai mandar que seja considerado o objeto a ser licitado. Então, a primeira corrente que eu apresento aos senhores é aquela que diz que tem que verificar o ramo da atividade exercida, tá? Se esse ramo vai exigir, por exemplo, a inscrição no cadastro estadual ou municipal, conforme a atividade. Então, por exemplo, o tributo de competência do Estado, tá? É o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Tá? E se nós estivermos licitando um bem, haverá recolhimento de ICMS, logo deverá ser exigido por esta corrente a regularidade fiscal estadual, tá? E aí, seria, como o objeto ele é específico, que está sendo licitado, deveria ser exigida essa regularidade em relação ao local, ao ambiente de transação, onde vai haver o recolhimento desse ICMS. Veja que a gente começa a fugir daquela limitação da sede da licitante. Se for, por exemplo, um serviço, nós temos o recolhimento do ISS, né, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, cuja competência é municipal. Então, o serviço seria exigida apenas a regularidade municipal, sendo desnecessária a regularidade estadual, até porque será isento, tá ok? Bom, esta é uma teoria. A outra teoria que eu vou apresentar, ela é referente à órbita em que se realiza a licitação, tá? E isso aqui é diferente da redação literal que nós acabamos de ver ali em cima, que fala da sede da licitante. Entre os doutrinadores que sustentam, nós vamos achar o professor Marçal Justin Filho, tá ok? E o que isso significa? A intenção aqui é que
o órgão licitante não contrate com o devedor dentro da sua esfera, tá? Então, se é uma licitação federal, exigiria apenas a regularidade federal. Se é estadual, a regularidade estadual. Se é municipal, a regularidade municipal. Em relação ao órgão licitante e não em relação à sede da licitante, tá? E qual é a fundamentação de quem sustenta isso? A Lei 10.520, né, que criou a modalidade pregão presencial e eletrônico. Essa lei tem lá no artigo 4º, inciso 13º, situação regular perante a Fazenda Federal, Seguridade Social e FGTS. E estadual e municipal quando for o caso. Ou seja, a lei do pregão deixou fixa a necessidade de regularidade federal e a estadual municipal deixou quando for o caso, dando espaço para entender que pode ser que não seja exigido, tá? E aí nós teremos essas duas correntes que eu acabei de apresentar para os senhores. Mas a 14.133 não trouxe essa redação que tinha na 10.520 para dentro dela. Ela replicou a sede da licitante, tá? Lá, que era o texto que tinha na 866. Ela replicou isso no artigo 68, como nós vimos aqui, tá ok? E aí, qual é o entendimento do Tribunal de Contas da União atualmente, né? Já que nós temos divergência, qual é a orientação para evitar problema, para ter segurança jurídica? Vamos seguir o entendimento do Tribunal de Contas da União, que é quem vai julgar o seu edital, a sua contratação, a regularidade da prestação de contas dessa despesa pública. Bom, e aí a doutrina majoritária do Tribunal de Contas da União entende pela literalidade do inciso 3º do artigo 29 da 866 e do inciso 3º, né, do artigo 68 da 14.133, e vai permanecer esse entendimento porque não houve alteração na redação da lei, tá? Ou seja, deve-se exigir a regularidade de todas as esferas. Federal, porque tem fundamento constitucional, e estadual municipal da sede da licitante. Um exemplo disso é o Código 6.686 de 2009, existem vários outros que vão falar que a exigência de apresentação da regularidade fiscal junto às fazendas federal, estadual, municipal do domicílio ou sede do licitante, exigindo também sua completa comprovação nos casos de obra, serviço ou fornecimento mediante dispensa ou inexigibilidade, ou seja, também tem que ter regularidade fiscal nas contratações diretas, tá ok? Esse artigo 11º, 11, que ele cita aqui, é o regulamento específico dessa estatal que a gente retira para fins didáticos, só para a gente tirar o entendimento. Qual é a principal argumentação, além de ser a literalidade da lei? Gente, as outras correntes que a gente acabou de ver, o órgão do licitante, tá? Isso vai dificultar sobremaneira a comprovação da regularidade fiscal. Por quê? Porque a licitante tem que ter a certidão de regularidade no ente que está licitando. Então, tu tem sede em São Paulo, vai fazer uma licitação no município de Sobral, lá no interior do Ceará, vai ter que tirar essa regularidade fiscal lá. E nem todos esses serviços estão disponíveis para ser retirados essas declarações via internet ou de forma facilitada. Muitos municípios, estados, ainda trabalham com solicitação física, presencial, juntado de documentação, uma série de comprometimentos. Qual é o nosso cenário? 5.568 municípios, 27 estados, incluindo o Distrito Federal, e a União, ou seja, 5.596 comprovações de regularidade fiscal e a manutenção dessa regularidade para que uma pessoa, uma licitante, qualquer pessoa jurídica ou física, possa estar sempre regular e disputar licitações, tá? Então essa é a justificativa para esse entendimento. E aí eu pergunto, tem alguma possibilidade de mudança, né? Alguma coisa diferente? Acompanhem as decisões, tá? Porque tivemos aí pelo menos 2 decisões que eu estou trazendo aqui para os senhores, recentes, que estão mudando um pouco o entendimento, tá? Acordo 2024-2019, plenário. A administração poderia motivar o afastamento da exigência da comprovação da regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual ou Municipal nos casos de dispensa de habilitação, tá? Ou seja, pedir apenas a regularidade em relação ao órgão que está licitando.
Outro entendimento em 2020, Acórdão 2185, artigo 29 da 866, não exige prova da regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal quando a licitação é realizada por órgão federal com recursos da União. Ou seja, outro entendimento que também está permitindo a comprovação da regularidade fiscal apenas em relação à União, né, que ela tem fundo constitucional, e ao órgão licitante, tá? Mas atenção, é para ficar de olho, não é para sair fazendo. Por quê? Decisões isoladas não formam jurisprudência. Jurisprudência é um conjunto de decisões reiteradas que vão revelando a forma como os tribunais judiciais, Tribunal de Contas, que é o Tribunal Administrativo, entende sobre determinado assunto e vem julgando, servindo de orientação para pautar as condutas pela legalidade, tá? Então, preste atenção que pode ser que isso mude, tá? Bom, pra gente encerrar, eu trago mais duas jurisprudências, né? Um enunciado do Tribunal de Contas e um acórdão, para complementar essa parte da regularidade fiscal, social e trabalhista, que é o seguinte: com base naqueles incisos que estão lá, às vezes alguns editais se empolgam um pouco e começam a avançar, pedindo a comprovação de algumas obrigações legais atinentes ao que está ali, mas já dentro do edital. E aí, senhores, não pode ultrapassar o limite legal. Ah, mas a lei diz que tem que fazer. Mas isso aí vocês vão exigir aonde? Na execução do contrato, tá? No nosso caso aqui seria um contrato com mão de obra alocada, exclusivamente ali no local da contratação. Vamos dar uma lida aqui no enunciado. Acórdão 1699 de 2007. É ilegal a exigência, para fins de habilitação, de documentos além dos estabelecidos em lei, tais como declaração de regularidade da entrega das guias de recolhimento do INSS, expedida pelo sindicato laboral representativo de classe, certidão negativa de multa, débito salarial e comprovante de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador, ou PAT. Não pode. Ah, mas tem que estar regular perante as contribuições do INSS, tem que estar regular com os encargos trabalhistas, mas a gente não pode pegar essas obrigações dessas leis e transformar isso em habilitação fiscal, social e trabalhista. A habilitação é aquilo que está previsto literalmente ali nos artigos específicos da 866 e da 14133 que nós vimos todos até aqui. Essas outras obrigações, elas vão ser observadas durante a execução desse contrato. Elas serão cobradas para liberar o pagamento mensal, por exemplo, a regularidade dos encargos trabalhistas, tá ok? E para finalizar, eu trago esse outro acórdão, que é o 474/2004, que vai dizer que não pode exigir quitação das anuidades do exercício do profissional responsável e da empresa junto ao Conselho Fiscal profissional, né? Às vezes tem gente que encaixa isso na habilitação técnica, né? Porque ele tem que estar registrado, eu quero as quitações da anuidade. Não pode. É o registro na entidade. E por que eu coloco aqui na habilitação fiscal? Porque essas contribuições, essa responsabilidade dos conselhos profissionais, elas também têm uma natureza jurídica tributária, né? Há um questionamento nesse sentido. Então, ela também pode, tem edital que se empolga e coloca isso dentro da regularidade fiscal. Não façam isso, tá bom, meus amores? Beijo! Essa foi a nossa dica. Eu sou a professora Ana Mendes. Estou aqui para explicar aos senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Fica a dica.